Fala galera, Ishida aqui. Família, criei este vídeo porque vocês estavam pedindo a luta que terminou antes da melhor parte. Para quem quiser ver só a luta, o tempo estará nas descrições. Conto com todos vocês se inscrevendo e deixando o like. E para quem puder colaborar com o canal, será de grande ajuda. O YouTube tá pagando apenas 53 centavos por cada 1000 visualizações, é bem desanimador. Desde já, obrigado pela força. No vídeo passado o professor figurante, que ficou intimidando nosso prota, o prota pergunta se não quiser? O professor fica possesso falando: vou deixar claro uma coisa, eu sou um professor, eu tenho autoridade de te ordenar qualquer coisa. E se eu falar que ele entra na equipe, você terá que obedecer. Um figurante grita: que maldito! Nós nos esforçamos muito para subir no ranking, por que teríamos que aceitar um perdedor como ele? O figurante continua falando que a magia do prota também é muito forte, para que precisaríamos desse fracassado? Esse mago não fará diferença nenhuma. O falastrão bate o cajado no chão furioso gritando que na competição do primeiro ano eu não me encontrava em boas condições, e vocês ficaram me desafiando consecutivamente, assim acabei caindo de ranking. Se questionam meu poder, podem vir me desafiar, acham que é fácil entrar no top 10? A elfa impressionada fala que o cajado do falastrão é de qualidade diamante. O figurante fala que escutou que a família dele era uma das 8 grandes famílias de Tiana. Se isso for verdade, ele deve estar nadando no dinheiro. Como um estudante pode usar um cajado de qualidade diamante? O professor grita para todos ouvir, para o prota retirar um dos guerreiros da equipe para dar lugar para o Shueron, o falastrão. Ele tem talento de magia de nível duplo, é uma classe rara de magia de explosão. Como ele não poderia entrar na equipe? O prota boladão fala que pelas intenções ruins do falastrão, e como ele só sabe conspirar contra os outros, se você não gosta da minha decisão, cria sua própria equipe e venha competir contra a nossa equipe. E se vocês ganharem, pode fazer o que quiser, mas se você perder terá que ir embora de imediato da faculdade. O professor rindo pergunta se o prota quer competir contra ele, que é um campeão dos anos anteriores. Ele fala que o prota é um cara muito arrogante. O professor fala que aceita o desafio, e fala para o prota o encontra na arena em 3 horas. Os figurantes animados correndo para a arena, perguntando para o outro figurante se ele tinha escutado que o prota está liderando uma equipe e vai lutar contra alguém do segundo ano. O figurante responde que tinha escutado que esse estudante do segundo ano fazia parte da equipe campeã do ano passado, que foi campeão. O figurante fala: vamos ver a arena. Dentro da arena, os figurantes vendo a equipe do prota, começa a gritar: irmão, e você consegue. Outro figurante grita que nunca gostou desses caras do segundo ano, esses malditos são tão arrogantes. O outro figurante fala: para o professor veio mostrar a força dos alunos do segundo ano. O figurante fala que o prota é um cara inútil sem classe, ele acha que pode liderar uma equipe? Os figurantes viram outro aluno do segundo ano, e perguntam o que aconteceu? Por que tem outro estudante do segundo ano na equipe do VIU? Outro figurante fala que sabe quem é esse outro aluno do segundo ano, é o invocador da equipe do ano passado, Qian Ruincon. O figurante pergunta se eles podem pedir ajuda de outros campeões do ano passado? Ele não tem honra. O invocador, ouvindo os figurantes falando, fala que já sabia que eles iam ficar comentando. O professor fala que as regras apenas diziam que ele deveria formar uma equipe, não disse que estudantes do segundo ano não poderiam participar, e manda o invocador se concentrar em lutar bem. Se ganharmos teremos grandes benefícios. O professor olhando para o falastrão, pensando para si, que o irmão mais velho do falastrão, deixou bem claro que quer que ganhemos a qualquer custo, não podemos manchar o nome da família Shue. Sempre que eu puder ser usado pela família Shue, eles farão que eu tenha um futuro incrível. E Kindlin, sacerdotisa taoísta, número 4 no ranking, pergunta para o prota se ele tem certeza de que não precisa fazer uma estratégia? O San Kang invocador, número 7 do ranking, fala que a taoísta tem razão, o inimigo tem 2 estudantes do segundo ano, estou um pouco nervoso. Guogu Feixin, apunhalador das sombras, número 9 do ranking, fala que eles estão usando a formação 2-2-1-2. Essa formação é muito fácil para nos entrarmos em sua vanguarda. O Shen Tairan, cavaleiro de sangue, número 2 do ranking, fala
que ele pode resistir a qualquer ataque e também pode usar fuga de sangue para entrar na defesa, tudo depende de como o prota queira usar ele. O prota imponente como sempre fala, que não há necessidade de um plano ou de liderança, quando começar e para todos fazer o que quiserem ou acharem que devem fazer. Nicole nossa elfa é classe espadachim élfica, número 3 do ranking, família não tanco esse nome não, dá uma quebrada sinistra, fala aí o que vocês acham desse nome. A Nicole pergunta de que eles estão com medo? Nessa equipe tem pelo menos 4 campeões de província, que apenas com nossa força conseguiremos esmagar eles. O Lin Youshu espadachim mágico, número 5 do ranking rindo fala, que somos uma equipe, e que devemos confiar no prota, se ganhamos vamos todos comemorar, e se perdemos vamos todos nos consolar. A professora que está como juíza da batalha pensa para si, que não imaginava que eles iriam lutar, mas isso é até melhor. Que poderemos ver o nível de combate da equipe do Yushen, nosso prota, e se ele ganhar o vice-diretor terá que aceitar a equipe que o prota montou. Ela manda começar. A partida começa, a equipe do prota vão para cima com tudo, a equipe do falastrão fala, para os tanques da frente aguentarem os danos, e a curandeira se preparar para curar. O professor falastrão rindo pensa para si, que a equipe do prota é estúpida por vir até aqui e deixaram os da retaguarda para trás. Sem o apoio do sacerdote taoísta e do invocador, eles querem atravessar a minha defesa que tem 2 tanques com apoio de uma sacerdotisa? Isso é impossível. A taoísta correndo atrás dos guerreiros, grita para eles se acalmarem, assim não posso curar vocês. E pede para eles pelo menos deixar dar bufos em vocês. Nessa distância meu talismã de raio não alcança vocês. Os guerreiros e o prota nem ouviram, continuaram indo para cima da equipe dos falastrões. O professor falastrão rindo pensa para si, que eu estava um pouco preocupado com a sacerdotisa taoísta, já que essa classe é superior ao de um sacerdote normal, podendo atacar e controlar. Posso dizer que ela poderia ter a habilidade de controlar todo o terreno, mas por causa desses inúteis ela não poderá fazer nada. Ele tá falando da equipe do prota que sai correndo deixando a taoísta para trás. O professor fala para o falastrão Xuerhong usar magia de explosão e o outro mago usa feitiço para diminuir o ritmo do ataque inimigo. Ele manda o Qianhun com o invocador se preparar, para quando eles estiverem em um raio de 10 metros, para ele invocar monstros para cercar eles. O professor pensa que se esses 4 vierem em nossa direção, faremos com que eles não possam recuar. Ele nem acabou de falar, o prota manda 5 bolas de fogo na sua formação, deixando o professor doido dizendo, merda! De onde estão vindo essas bolas de fogo? Elas estão muito rápidas. Ele manda os tanques pararem esse ataque imediatamente. Os tanques usam uma barreira que segura as bolas de fogo do prota. Lá ele, o prota indo com tudo fala que aumentar o nível de defesa, também deixa um ponto fraco. Vocês não podem me parar. A sacerdotisa prepara para atacar e fala para o prota nem pensar em fazer o que quiser, ela usa a habilidade barreira de luz divina. Quando ela ia lançar sua habilidade, ela é presa pela habilidade vinhas do druida. Ela pergunta quando foi que ele usou essa habilidade? E questiona se as bolas de fogo foram apenas distrações? O prota muda a forma da sua arma para a lança, usa a habilidade de novato lanceiro, apunhalar, no tanque o jogando para longe, o tanque voando para longe grita, maldição, ele é muito forte. Se não for com tudo, não conseguiremos. O outro tanque usa sua habilidade ataque de escudo. O prota desvia usando a habilidade de novato de artista marcial salto. A equipe do falastrão rindo fala que agora o prota está no ar, e que não pode defender nem esquivar. Começar a atacar usando explosão do sol abrasador. O outro mago usa 7 lanças congelante. O prota muda a forma da sua arma para cetro, usa a habilidade de novato mago, bola de fogo com efeito do talento lançamento rápido e efeito do talento lançamento duplo, os ataques se colidem, causando uma grande explosão, mas o ataque do prota é mais forte. Os magos da equipe do falastrão indo de base fala, maldição, minha explosão do sol abrasador não pode com uma simples bola de fogo. Eles indo de base pergunta como isso é possível?
O prota muda a forma da sua arma para espada comprida, aproveitando que está no alto usa a habilidade de novato espadachim, caída da luz prateada, cortando a costa do tanque, mandando ele de base também. Os figurantes em choque vendo o prota lutar, começam a perguntar se é assim que alguém sem classe consegue lutar? Como uma pessoa foi possível derrotar 2 tanques e 2 magos em menos de 3 segundos? Sem mencionar que ele conseguiu sair ileso dessa ofensiva. O outro figurante pergunta que o número 1 dos estudantes do primeiro ano é tão bom assim? Os membros da equipe do prota chegando fala que não sobrou nada para nós. O assassino fala para todos tomarem cuidado, mesmo que esses magos e tanques estejam feridos, eles ainda podem se levantar. O cavaleiro de sangue fala para ir limpando o caminho do prota. O invocador e a taoísta mortos de tanto correr, o invocador pergunta por que cito que somos desnecessários. A taoísta fala mesmo que estejamos entre os 10 melhores, fere meu orgulho, eu não precisar fazer nada. A equipe do prota acaba de chegar, ele parte para cima de novo usando a habilidade de novato espadachim aceleração. O professor falastrão manda o invocador invocar logo os monstros e proteger a sacerdotisa. Que não podemos deixar que a sacerdotisa seja tirada de combate. O invocador fala, que não precisa nem dizer, eu sei o que tenho que fazer. Ele invoca 2 cobras, cada uma com 2 cabeças e um leão com juba de fogo. O prota animado fala que matar monstros é sua especialidade. Os monstros invocados são a serpente de 2 cabeças, qualidade platina, nível 22, o leão explosivo, qualidade platina nível 24. Os figurantes que estão assistindo falam que os níveis dos monstros estão acima do 20, e são todos monstros de qualidades platina. Esse tipo de invocação são espionais até para os alunos do segundo ano. O outro figurante fala que esse invocador foi digno de ser membro da equipe campeã do ano passado. Usar este tipo de monstros para lutar contra o pessoal do primeiro ano vai acabar assustando-os. O professor falastrão rindo fala para o prota que ele assustou um pouco e pergunta o que o prota vai fazer agora? Com apenas um desses monstros podemos te esmagar, imagina o que faremos com 3. O professor rindo e falando que o prota está lascado, enquanto o invocador suando parecendo que tomou banho, o invocador manda o professor falastrão cala a boca, enquanto pensa para si que esse imbecil ainda não notou que o prota está exalando uma aura assustadora, fazendo os monstros que ele invocou nem se atrever a se mover. E que a diferença de força do prota é muito grande, o prota boladão pergunta se os monstros não vão se mover. Se vocês não vêm, então eu vou até vocês. O prota vai para cima do leão usando a habilidade novato de terreno. Varredura. O leão contra-ataca com sua pata. O prota fala que o leão ao menos não tem só tamanho, tem um pouco de força também, mas você não é um oponente para mim. Enquanto o prota segura o ataque do leão, a cobra de 2 cabeças ataca o prota, que chuta ela igual chuta uma bola, o prota espancando os bichinhos do invocador. Vendo isso fica desesperado gritando para o prota para de bate nos monstros dele, senão eles vão morrer. O invocador desolado fala general de fogo, pequeno cinza, cinza grande pedindo para o prota parar, família esse cara deu nome bosta para suas invocações, o invocador bipolar, saiu da desolação para a raiva, gritando para o prota, que isso não é justo, é que exige uma revanche. E que o propósito da competição de grupo era trabalho em equipe, e que não aceita isso, blá blá blá. Família que cara chorão, se tá doido, o proto responde dizendo quem disse que eu estou sozinho, mandando seus companheiros de equipe se moverem, o apunhalado da sombra, sai da sombra do prota, dizendo eu estava escondido na sombra do prota há bastante tempo, agora que o prota deu o comando, irei acabar com vocês de imediato. Atacando a sacerdotisa. Família vou trocar esse nome de apunhalado da sombra para ninja. Um guerreiro entra na frente bloqueando o ataque do ninja, dizendo para ele nem pensar em atacar a sacerdotisa. Quando ele termina de falar, o cavaleiro de sangue aparece arremessando o guerreiro para longe. O invocador furioso rende os dentes, ele fala malditos novatos, irei com tudo agora. Ativando seu modo berserker, para os monstros invocados. Antes dele terminar de ativar suas habilidades,
Duas flechas o atingem, o impedindo de ativar sua habilidade. Ele fala, mas que merda! De onde veio essas flechas? E por que não consigo usar minhas habilidades? A elfa Nicole com o arco na mão fala, que ser boa no arco flecha está no meu sangue, não é mesmo? O espadachim mágico rindo fala, que essa foi a primeira vez que usei o feitiço proibição na arma de alguém, e foi melhor do que eu esperava. O prota joga a cobra amarrada perto do invocador que tá com uma flechada na mão, e vai andando em sua direção, dizendo, me pergunto se eu matar esses monstros eles me darão recursos ou XP. O invocador se ajoelha dizendo que se rende, e por favor não machuque mais eles. O pequeno cinza tem medo de dor, eles são meus companheiros. Ser não aguenta brincar, não desse pro player. O invocador ainda de joelho fala que os benéficos que ele tem, serão do prota. Ele pede por favor para o prota parar. O prota com uma cara de entediado, fala, que vai deixar quieto, a vitória já foi decidida, não muda nada se eu matar eles ou não. Uma explosão acontece, é de dentro dos escombros, o professor falastrão grita, quem decidiu a vitória? Ele todo vermelho fala, que um mero estudante do primeiro ano sendo tão arrogante, ponha-se no seu lugar. Seu merda, eu vou te esmagar. A Nicole usa sua habilidade Lua Prateada Explosão, acabando com o professor babaca e falastrão. A Nicole com espada na mão sorrindo, fala que você acha que pode lidar com o nosso líder de equipe? Família que fala braba, lembrei de One Piece, quando Zoro falo, que ninguém mexe com meu capitão. Top demais, o que vocês acharam da cena e da fala? Diz aí nos comentários. Na sala do vice-diretor, a professora, passando o relatório dizendo que a batalha basicamente foi ganhada por pura força bruta, sem nenhum plano, mas eles venceram. Mesmo assim, eles vão lutar com outras universidades de primeiro nível. Apenas com força bruta eles não irão chegar a lugar nenhum. Família, essa professora não sabe de nada. Um grande mestre certa vez disse, que força não e o bastante quando e pouca, e na equipe do prota tem força e não e pouca não. O direto pergunta se ela perguntou para o prota, o porquê dessa equipe, de ataque corpo a corpo? Ela responde falando que o prota disse, como a universidade ganhou 3 vezes consecutivas usando a formação de 2-2-1-2, as outras universidades já devem ter feito estratégias ou até mesmo melhorado ela para eles usarem. E que os magos do primeiro ano não são fortes, se fossemos usar essas táticas ficaríamos vulneráveis. No lugar disso, por que não aproveitar a força dos melhores estudantes e dar uma chance? O vice-diretor fecha os olhos e diz que o prota tem razão, é difícil aceitar, mas também não posso discordar dele. Pede para a professora o deixar. O vice-diretor dando uma risadinha continua dizendo, que vamos deixar o prota fazer o que quer, já que ele venceu. O prota descansando na sua mansão, falando com sua irmãzinha pelo telefone, sua irmã rindo fala para o prota fica esperando, porque irá tirar ótimas notas no exame da escola secundária, talvez com ótimas notas. Ela chame a atenção de uma escola preparatória da província. Mano, essa irmã do prota fala, ela continua falando, que ultimamente alguns alunos estão dizendo que a cidade Donjon está começando a se desfazer. O prota escutando sua irmã, pensa para si que seria muito bom se ela pudesse passar na prova. É chegar até aqui. Alguém bate na porta. O prota fala para sua irmã que vai desligar porque alguém está chamando. O prota fala que está aberta. As duas funcionárias mais bem desenhadas dessa obra, chamando o prota de Senhor Yun, nos viemos trazer uma mensagem de nossa mestra. O prota recebe a notícia de uma aula especial, com as outras aulas canceladas pela mestra. Ele responde que está a caminho, pensando que a professora Xi é muito repentina. As duas belezinhas dizem que vão levá-lo. A de preto comenta que seus nomes foram tomados pela professora Xia, e o prota pode chamá-las de Xiaoyou. A de branco se apresenta como a irmã mais nova Xiaolin. O prota concorda em ir, ponderando sobre a relação entre o nome de um monstro e sua força. Enquanto são teleportados pela garota usando um líquido roxo, o prota observa que elas não usam conjurações ou movimentos, nem cajados, mas conseguem teletransportar-se. Ele se pergunta como elas conseguem, lembrando-se de que a senhora Cati também o fez.
Chegando a um lugar vermelho com grunhidos, a professora Chia pergunta se o prota percebe que não é seguro ali. Ela informa que a aula será prática, com a única missão do prota sendo sobreviver por 12 horas. Olhando o mundo infectado pela Greta com a professora Chia, sente várias intenções assassinas. Os monstros estão observando o protagonista, e a professora Chia fala que, para essas bestas que já foram infectadas pela maldade, os restos da essência do rei monstro, que estão no corpo do prota, servem como um manjar para eles. Por isso, eles querem comer o prota para poder evoluir. A professora Chia explica que o prota deve se acostumar à escuridão enquanto tenta sobreviver. A professora Chia sai, deixando o prota no mundo escuro. Os monstros ficam mais ousados, rugindo para o prota. Vários monstros vão em direção ao nosso protagonista, que vai lidando com os ataques, rindo e falando para os monstros que, depois que a professora Chia foi embora, eles ficaram bem mais impacientes. Se vocês me querem tanto, o que estão esperando? Vem me pegar! Quando o prota termina de falar, um monstro sai debaixo dele, fazendo-o saltar. No meio do salto, 2 cães pulam na direção do prota. Ele percebe o quão rápidos são e decide usar sua habilidade Flash Divino. Para quem não lembra, essa é uma habilidade de teletransporte que o prota ganhou. O prota usa o Flash Divino para se reposicionar, ficando preocupado e questionando qual é o nível desses monstros. Eles são extremamente ágeis, e seus níveis de atributos devem ser bem maiores que os dele. Usando sua habilidade de análise, o prota vê que os monstros é uma armadura demoníaca da Terra de nível 22, qualidade ouro 3 estrelas, que usa habilidades como fuga das sombras, percepção e desgarrar. Devido à alta exposição à aura negra que escapa pelas gretas, ela evoluiu para uma armadura demoníaca da Terra. Outro monstro que parece um lobo é o Lobo de Fogo, de nível 21, qualidade ouro 3 estrelas, com habilidades como automovimento, chamas negras e desgarrar. Devido à alta exposição a essa aura negra, ele evoluiu para um lobo de fogo. O prota pensa que não há como eles serem mais rápidos que ele, mesmo infectados pela Greta. Eles ainda são de nível 20, então não deveriam ser capazes de superar seus atributos. O prota questiona como eles conseguem ser tão rápidos e se ver obrigado a usar a habilidade Flash Divino. Sentindo uma ameaça, o prota salta para trás e percebe monstros dríades malignas de nível 21, qualidade ouro 3 estrelas, com habilidades como drenagem, chicotadas malignas e pontas negras. Devido à alta exposição dessas árvores à aura negra que escapa pela Greta, elas evoluíram para dríades malignas. O prota, apreensivo, pensa que esteve no bosque por tanto tempo, mas nem notou essas dríades malignas. Parece que não foram os monstros que ficaram mais rápidos, mas sua percepção que ficou mais fraca. Cercado por vários monstros da Greta, o prota muda a forma de sua arma para cajado, dizendo que se querem ganhar por números, estão muito enganados. O prota fala que os monstros sabiam que magos preferem combates em grupos, usando a habilidade de novato de mago, Olho de Vento. A habilidade do prota junta todos os monstros num furacão. Até os lobos de fogo ficaram parecendo uma bola de fogo girando no furacão. O prota, usando sua essência da Dama da Noite, pergunta se os monstros acham que conseguem interromper meu feitiço. Ele mesmo responde, nem nos seus melhores sonhos. O prota usa sua habilidade Bola de Fogo, que combinada com a habilidade Olho de Vento, forma a habilidade Tormenta de Fogo, matando a maioria dos monstros. Sobram apenas os lobos de fogo, que partem para cima do prota. Ele muda a forma da sua arma para lança, para usar a habilidade de novato de lanceiro, varredura. Literalmente, varre os lobos de fogo que estavam o atacando. O prota bate sua lança no chão, ativando todos os hacks e o efeito do talento da Dama da Noite, Noite Escura, fazendo o prota se transformar numa forma maneiraça. Observação: ainda bem que o autor não economizou na arte do prota dessa vez. Ficou maneira pra caramba. Vocês não acham? O prota, na sua forma maneira, pergunta se os monstros ainda querem me atacar sorrateiramente. Ele diz que não vai ser nada fácil, pois tem o talento Noite Escura da Dama da Noite, e aqui também é meu ambiente favorito. O prota, na sua forma Super Saiyajin, parte para cima dos monstros, fazendo a limpa geral, fazendo voar pedaços para tudo que é lado. No meio da bagunça,
percebe que ganhou uma boa quantidade de experiência, subindo para o nível 17. Mas nem tudo são flores. Ele vê seus equipamentos se deteriorando. O padrão mágico que tinha no seu conjunto do Bosque Verde, que era verde, agora está dourado. Acho que acabou a tinta do autor, na transformação do Prota, por isso mudou a cor dos equipamentos. Olha aí como era antes. Ninguém percebeu que mudou. Ele poderia mudar o nome também que passava batido. O padrão mágico que estava no equipamento do Prota, ao entrar em contato com a aura negra, é todo desfeito. Apenas com essa batalha, os equipamentos já ficaram inúteis. O Prota pega o celular para tirar uma selfie no novo visual. Mas fica surpreso. Nesse ambiente de Greta, nem o telefone funciona. Nem a magia ou tecnologia podem resistir à corrosão da Greta. A aura negra é realmente perigosa. O Prota, andando numa cena maneira, fala que, por sorte, sua arma, a quebradora de formação, não é afetada pela Greta, provavelmente porque tem uma quantidade alta de estrelas. O Prota pensa sempre que tiver uma arma, pode seguir lutando sem parar. 12 horas depois, o Prota sai da Greta, encontrando a professora Chia. Ela pergunta como o Prota completou essa lição. Família, que lição pesada, em sorte que o Prota é fortão. Ela fala que o Prota já deve saber que todos aqueles monstros nascem ou foram infectados pela aura negra da Greta. O Prota diz que não apenas os monstros, a magia e a tecnologia também não podem resistir a ela. Não pensei que os guerreiros da vanguarda tivessem que lutar em um lugar tão hostil e difícil. A professora Chia diz que não, o lugar em que eles lutam é pior do que você estava, já que você tem o talento da Dama da Noite, fez com que você conseguisse se adaptar ao ambiente rapidamente. Mas os guerreiros não têm essa mesma sorte. Quando chega essa pressão da aura negra, eles devem ter cuidado para que seus equipamentos não sofram dano e que sua percepção não abaixe. Eles devem suportar o dobro de consumo de mana e energia. Essas também são umas das principais razões que nós apenas podemos nos defender passivamente contra o mundo escuro. O Prota, pensando, diz que então era esse o outro lado da Greta, deve estar ainda mais contaminado pela aura negra. Entrar sozinho seria muito perigoso, devido ao fato de que ficamos debilitados, os humanos não podem atacar, apenas resta nos defender. A professora Chia diz que o Prota é afortunado, não é fácil para os guerreiros da humanidade virem para esse ambiente lutar. É por isso que essa situação de estagnação se manteve por tantos anos. No entanto, esse tipo de equilíbrio não vai durar muito tempo, é por isso que você deve ficar mais forte o mais rápido possível. Do contrário, será difícil até mesmo para você se proteger. O verdadeiro objetivo dessa aula é fazer você compreender a gravidade da situação. O protagonista, em choque, pergunta sobre esse bosque e a Greta, o que deve ser feito? A professora Chia responde que, como a infecção está muito severa, um mago divino virá para lançar um feitiço proibido e destruir tudo ao redor. O protagonista, olhando para a professora Chia, pensa consigo mesmo que há muitos animais nesse bosque. Mas devido ao fato da Greta, tudo deve ser destruído. A destruição de um local por causa de uma Greta é realmente aterrorizante. A professora Chia diz que vamos falar de algo feliz agora. Como você completou a tarefa em segurança, há algo que você queira. O protagonista diz que observou que a professora Katy e suas empregadas, mais bem desenhadas da obra, usam magia de teletransporte sem um cajado ou um cetro. Como elas conseguem fazer isso? A professora pega um livro de habilidade, entregando ao protagonista, e explica que isso é possível através de uma habilidade passiva universal de mago. Se é isso que o protagonista quer, ela irá dar como uma recompensa para ele, dando o livro e seus agradecimentos. O protagonista, olhando para o livro de habilidade passiva, lança sem arma. Você será capaz de usar habilidades mágicas ou feitiços sem o uso de cajado ou cetro. Passado 15 dias depois da aula que a professora Chia deu pro Prota, uns figurantes agitados, grita notícias, notícias.
A lista dos participantes do intercâmbio foi anunciada. Olhem na tela da praça ou na página de início da universidade. Esta vez a Universidade Jiangnan vai ser liderada por alguém sem classe. Uns figurantes olhando o celular, começa a questionar? Desde quando entra alguém sem classe na nossa universidade? E vai ser ele que vai liderar? Isso não vai dar certo. O outro figurante suspirando fala que, eu não sei muito o que está acontecendo na universidade, como sou estudante do terceiro ano, não foco em que está acontecendo no campus, meu foco é em estudar, mas eu escutei que ele é bastante forte. Os figurantes discutindo, um fala que não se importa se o prota tem ou não classe, se ele é forte e tem altas qualificações, já é o suficiente para mim. Outro figurante fala, parece que hoje mesmo, a equipe do prota estarão indo para a competição, vamos lá ver eles. Outro figurante fala, como somos superiores temos que ir lá, animar eles como é devido. E mostrado, o portal de teletransporte da Universidade Jiangnan, os figurantes rindo animados com o uniforme que receberam da universidade. Falam que esse novo uniforme da equipe ficou muito bom, isso é óbvio, essa competição será vista por todo o país, e também estamos representando a universidade. O figurante fala, que é óbvio que a roupa tinha que ser de qualidade. A Ekinglin sacerdotisa taoísta, desesperada olhando por todos os lados, questiona por que o prota ainda não chegou. Já está quase hora de partir. Ela pergunta a Nicole, por ser a mais próxima do prota, se ela sabe onde ou o que está fazendo o prota. Nicole sem graça fala, parece que o prota estava treinando para a competição, então ele não parou de entrar em DG, eu não o vi esses últimos dias. A Nicole pensa para si, que está mais preocupada se ele vai colocar o uniforme antes de vir. Uns figurantes olhando para a plataforma de teletransporte fala, não são 20 pessoas que vão participar? Parece que está faltando um. O outro figurante se desespera gritando que merda, por que o irmão Yunshen ainda não chegou? O outro figurante fala, não seria adequado ele chegar tarde. O outro rindo questiona, será que ele fugiu antes da batalha? Mas ele é o capitão. O prota chega no estilo e usando o uniforme, dizendo, foi mal acabei me atrasando. Fazendo os figurantes se assustar, o figurante que estava questionando se o prota tinha fugido, começa a pular e a dizer, eu falei, que o irmão eu ia deixar de vir. Ele nosso capitão. O ouro figurante pede para o prota, olhar para ele, que vai tirar uma foto. O outro figurante fala, com o irmão Yunshen aqui, pelo menos o primeiro lugar na competição individual vai para a nossa universidade. A Nicole, como toda namorada ciumenta, cruza os braços dizendo, por que você está atrasado? O que você estava fazendo? O prota como um bom gado responde, eu estava em uma DG e passei na biblioteca antes, família eles não se assumiu, mas estou juntando esses dois, fazendo quase tudo juntos, só falta assumir, vocês não acham? O prota respondendo, mas pensa para si, depois de tudo, é uma missão do sistema, não posso me descuidar, quem sabe o que pode acontecer. E mostrado o que o prota estava fazendo na biblioteca, que lá ele aprendeu uma nova habilidade chamada Mãos de Mago, agora eu posso mover objetos livremente dentro de uma certa distância. Como ela pode ser combinada com lançamento sem cajado, e é muito fácil de usar, serve tanto para o dia a dia, como em batalha, o diretor fala rindo, que esta viagem será dirigida principalmente pela professora Lee, eu não vou com vocês, como nos anos anteriores. Se vocês tiverem boas qualificações, vocês terão ótimas recompensas. A professora Lee fala, agora que todos estão aqui, vamos ir para nosso destino, a Universidade de Qingjun. Os figurantes do terceiro ano gritam dizendo, que vocês retornem triunfantes e vitoriosos, ânimos. Irmão Yun, vença todos eles sem deixar nenhum para trás. Que vocês conquistem os 3 primeiros lugares da competição. Vença todos eles. Chegando na província de Qingjun, localizada no meio do país do Dragão Profundo, que é o centro econômico mais importante da província do país, tendo um vasto território, muitos recursos e as principais atrações do país, as nuvens verdes. Por isso são chamados de província Qingjun.
A Universidade de Kinjun é uma das melhores universidades do país e tem uma grande reputação. Foi escolhida para ser a sede da competição de intercâmbio dos estudantes do primeiro ano desta vez. Nosso prota e sua equipe subindo as escadas da Universidade Kinjun. Uns começam a questionar: nós já chegamos na Universidade de Kinjun, mas por que não tem ninguém para nos receber? Outro diz: isso é estranho. Outro diz que algo não está certo. O Lin Youxu, espadachim mágico, aponta para cima dizendo: olhem no céu, parece que tem um dragão. Eles veem um dragão enorme. Alguém fala que tinha escutado que a Universidade Kinjun tem um contrato com uma besta mística. Parece que os boatos não eram falsos. Uma besta mística, é a primeira vez que vejo uma. O prota olhando pensa para si que na oficina da professora Xia tinha uma besta de contrato que se parecia com uma fênix. Me pergunto se também deve ser uma besta mística. Apesar de tudo, há muitos monstros e bestas no mundo. Quando elas começassem a se mover, não haverá paz para os humanos. Por isso que as grandes nações fazem contratos com essas bestas místicas, assim facilitam o domínio de monstros e bestas. O prota continua pensando e nos explicando que, segundo os rumores, essas bestas místicas podem facilmente derrotar pessoas de quarto rank. O San Kang Invocador, apontando para uma placa, fala para todos olharem lá. Parece que é um sinal que marca o caminho. A placa estava ironizando nosso prota, dizendo que esse caminho é especial para alguém sem classe. Os companheiros do prota, sem entender nada, questionam o que é isso? Alguém questiona: será que a Universidade de Kinjun também sabe o quão incrível o irmão Yunshen é? E preparou esse caminho para ele? Família, esses figurantes são muito inocentes ou burros mesmo. O prota, vendo a placa, fica bolado dizendo: acho que a situação não é tão boa assim. Uns figurantes aparecem rindo e dizendo: puf, se achando famoso. A Universidade de Jiangnan realmente vai usar esse caminho especial. Ironizando o prota, eles continuam falando: normalmente é por onde levamos os cachorros para passear. Outro figurante, ironizando o prota, grita: olhem, esse que usa o uniforme, o comprido, deve ser o lendário sem classe. O outro figurante fala rindo que o prota é um campeão que a nossa universidade nem se preocupou em recrutar. Eles realmente querem alguém sem classe e sem futuro. A Universidade de Jiangnan está com falta de alunos? Olha o que a inveja faz. Se não pode ter, eles querem difamar. A Nicole, pensando que é namorada do prota, grita para ele dizendo: como assim? Você foi o campeão de província. Todas as universidades o queriam. A Universidade Kinjun realmente não quis você? O prota nem aí responde: se eles estão dizendo, então estão certos. O prota lembra que o diretor da sua escola tinha preparado 7 lugares para as 7 melhores universidades, mas só vieram apenas 6. O assento da Universidade Kinjun estava vazio. O Lin Youxu, espadachim mágico, aponta para os figurantes mandando-os calarem a boca. O irmão Yu é o número 1 entre todos os alunos do primeiro ano. A Universidade de Kinjun vai se arrepender da escolha que fez. O figurante rindo fala: o sem classe que nossa universidade nem deu bola, é o número 1 da Universidade Jiangnan? O outro figurante rindo fala: parece que a Universidade Jiangnan só tem fracassados. O outro fala: parece que nossa universidade está para ter o primeiro lugar esse ano. O San Kang Invocador, o Gogo Feixen Ninja da Sombra, furiosos começa a falar: seus merdas, estão falando mais que a boca. Quem vocês acham que são? Para falar assim do nosso capitão. Vou ter que calar a boca de vocês. A professora Li, para os dois dizendo: lutas individuais estão proibidas, se desobedecerem vão perder o direito de participar da competição. Além disso, eles são estudantes ordinários, vocês são os melhores do primeiro ano, não vale a pena escuta gente assim. Família, a professora Li ofendeu esses fanfarrões de forma elegante demais. O prota, saindo na classe, diz que eles não valem nosso tempo. Vamos. A professora, vendo que os alunos ficaram frustrados, ela fala para eles não se preocuparem, que a verdade só pode ser vista com os próprios olhos, não deem ouvidos a eles. Aliás,
a competição vai ser depois de amanhã. Amanhã vocês darão entrevistas. Na entrevista passem uma boa imagem. A Ekingrin, sacerdotisa taoísta, desanimada fala que os encarregados da entrevista de amanhã são todos da mídia local. Estou sentindo que eles farão algo. O espadachim mago fala, isso mesmo. A atitude da Universidade Qingjun está sendo claramente desrespeitosa com o irmão Yun. O prota fala que isso não importa, não faz diferença eles falarem. No final quem ganha é que decide, mas eu não entendo por que eles estão hostis comigo? A professora lhe fala que é principalmente questão de honra e imagem. Eu já trabalhei na oficina de admissão, fui eu que recrutei pessoalmente o Yun Shen para a Universidade Jiangnan, pelo meu pequeno entendimento do processo de admissão. A administração das universidades não tem porte para recruta ninguém, pelo contrário, cada estudante para ser admitido deve ser discutido entre vários professores. A Universidade de Qingjun não é diferente ao mesmo processo. Não escolher o prota foi uma decisão unânime, tomada pelos professores da universidade, mas agora que o prota começou a aparecer na Universidade de Jiangnan, isso quer dizer que eles estavam errados em não recrutar o prota. O Cavaleiro de Sangue fala que isso faz sentido, e para dizer que estão certos, a única forma de explicar o ótimo desempenho do prota foi dizer que nossa universidade é fraca, assim difamar a nossa universidade. Com o atrevimento que eles têm de dizer isso, eles devem ter um número muito forte. O prota sorrindo pensa para si, estou desejando que a competição comece logo, já que falaram de mim dessa forma, tenho que mostrar para eles o que um sem classe pode fazer. Para esses cegos. No segundo dia, na sala da entrevista, o San Kang invocador fala, vocês têm que manter uma boa imagem. Escutei que essa entrevista vai ser vista pelo país inteiro. Meu irmão deve estar assistindo em casa. A Ekingrin, sacerdotisa taoísta, apreensiva fala que essa é a primeira vez que sou entrevistada. Nicole perguntando ao prota, se me lembro bem, você tem uma irmã menor, né? Ela deve estar te vendo na TV de casa agora. O prota nervoso responde, não sei se você está tentando me animar, mas com certeza ela deve estar assistindo. O prota pensando para si, que sua irmã enviou várias mensagens ontem à noite dizendo que irá ver a entrevista. O repórter fala, quero entrevistar o capitão Yun Shen. Escutei que a oficina de admissão da Universidade de Qingjun o ignorou. Isso é verdade? O outro repórter fala que há rumores de que você é de um pequeno vilarejo, e que você sacrificou seu futuro ao seguir sem uma classe e que simplesmente conseguiu ser um campeão de Jiangnan através de uma falha de uma lacuna no exame. Você está de acordo com isso? Outros repórteres questionam, como isso aconteceu? O outro esse entrevistador da província de Qingjun e muito confiável. O outro, sim, lógico que nenhuma universidade iria deixar de correr atrás de um campeão de província. É muito provável que a província de Qingjun descobriu a trapaça, é por isso, não foram atrás dele. Os repórteres continuaram falando e rindo, deixando o pessoal do grupo do prota furiosos. Com essas perguntas, a Universidade de Jiangnan escolheu um estudante desses para a competição? E ainda para ser o capitão? Parece que não vão estar tão fortes este ano. Estudantes da Universidade de Jiangnan, responda a nossas perguntas, por favor. A professora Li, que era para ser a serena do grupo, se levanta batendo na mesa e gritando, puta merda, a Universidade de Qingjun ficou cega e perdeu um estudante incrível como ele, e se atrevem a vir aqui insultar o nosso estudante número 1 como se não fosse nada. Não vamos responder qualquer pergunta idiota aqui. Ela ainda furiosa pensa para si, esses merdas, os familiares dos estudantes, estão vendo a transmissão ao vivo, como se atrevem a perguntar isso? O repórter aponta o dedo gritando, estamos perguntando ao aluno o que essa professora tem com isso? O outro fala, quem te perguntou alguma coisa? O outro fala, como foi o desempenho de Yun Shen na universidade? Ele chegou ao primeiro lugar através de uma falha no sistema? Responda, por favor. A professora Li, furiosa, libera toda a sua força, gritando, seus imbecis, saiam daqui. O prota tranquilo, fala para a professora Li, que ela não precisa ficar brava, ele se levanta e responde,
em questão das suas perguntas, eu tenho apenas uma resposta, e é para qualquer estudante da Universidade de Kinjun que se encontrar comigo na competição. Eu vou me lembrar disso, fazendo um sinal de negativo. Família. O autor da obra não desenha bem, mas todas as saídas do Prota, no final dos capítulos, são iradas demais. Depois da entrevista do Prota, a competição começa oficialmente. O locutor começa a falar que é a competição nacional de intercâmbio de estudantes do primeiro ano. Tem um total de 128 universidades participando. Agora entrará na arena as equipes de cada universidade. A primeira entra na arena é a anfitriã deste ano, a equipe da Universidade de Kinjun. O líder da equipe é o mais forte aluno do primeiro ano da universidade, que ao mesmo tempo é o invocador mais forte da história do país. Seu nome é Ning Juni. Os figurantes, vendo a equipe da Universidade Kinjun entra, começam a falar: "Uau! É o irmão Ning que está saindo." O outro figurantes fala: "Ele ganhou de todos os competidores do primeiro ano e obteve o primeiro lugar facilmente. Ele quebrou o recorde de limpeza mais rápido de uma DG no nosso país, ficando em segundo lugar em todas as universidades." A outra figurante fala que ele também é o jovem mestre da família Ning, a melhor família de Kinjun. Ele é forte e bonito. A figurante questiona: "Espera, ele não quebrou o recorde? Como ele está em segundo lugar?" O outro figurante responde: "Porque um ladrãozinho foi mais rápido que o irmão Ning, e essa pessoa é." Quando o figurante ia terminar de falar, o locutor começa a anunciar a entrada da equipe da universidade campeã do ano passado. E quem lidera a equipe é o controverso jogador sem classe que faz sua aparição pela primeira vez, Yun Shen. Família. O Prota e sua equipe tão brabão demais. Os figurantes na plateia começam a gritar: Trapaceiro, sem classe como líder de uma equipe? Apenas espere o irmão Min te expor." O invocador da equipe do Prota, indignado, fala: "Quem é esse irmão Nin? Quem ele acha que é?" O espadachim mágico fala: "Hoje vamos deixar claro que apenas pode haver um irmão nas universidades, e esse é o irmão Yun Shen, nosso Prota." O Prota fala: "Já chega, vamos usar nossa força para ganhar, não a boca." Um figurante de capa vermelha, vendo os participantes, entra na arena. Ele ri dizendo que agora é minha vez de entrar. O locutor fala: "Com a cerimônia de entrada completada, agora todas as universidades se preparem para o início da competição individual." Essa competição segue o princípio de evitar os mesmos companheiros de universidade, e os primeiros lugares, ou seja, os primeiros lugares de cada universidade, não vão se enfrentar de cara, só na medida que os competidores forem sendo eliminados. Tirando essas condições anteriores, as lutas serão organizadas aleatoriamente. O locutor anuncia a primeira rodada de eliminação da competição. Começa oficialmente agora. Uma luz aparece. O locutor fala para todos os estudantes entrar no canal de luz emitido. O Prota, vendo essa formação, ele fala que essa forma de subir na arena é bem interessante. O Prota entra e cai na arena 7, e o Shen contra Sanyu da Universidade Nanqi. O árbitro fala: "Nessa competição apenas podem ser usados consumíveis básicos. O equipamento não pode superar a qualidade diamante. O resto é sem limites." Ele manda os competidores se preparar. O Sanyu, suando de medo, pensa para si: "Que merda, acabei de entrar e já estou lutando com o oponente que é primeiro lugar da sua universidade. Mas eu escutei que ele trapaceou no exame. Devo conseguir ganhar. Esse figurante deve estar sonhando." O árbitro manda começar. O Sanyu salta para trás, summonando robôs rastejantes e dispositivos de perigos. O Prota sério pensa: "Que azar, não vou lutar com alguém da Universidade de Kinjun. Vou acabar com isso logo." Usando sua habilidade novata de lutador, pisotear. Quase destruindo a arena de luta, o árbitro anuncia que Sanyu ficou em um estado de incapacidade por mais de 10 segundos, perda automática. O ganhador é Yun Shen. Os figurantes que estavam assistindo, em choque, começam a falar: "O quê? Ele perdeu assim e nada mais? Mas que merda foi essa? Onde essa habilidade é de um novato? Nem mesmo pisotear de um chefe de qualidade ouro tem essa força. O que está acontecendo?"
O árbitro fala que o sangue será retirado, o segundo participante entrará. Um mago entra, olhando para o prota começa a dizer, queria ver qual a diferença entre uma universidade de prestígio contra uma universidade comum. O prota ativa sua habilidade dizendo, irei te mostrar. O figurante sem entender nada, questiona o que está acontecendo? Ele sendo esmagado pela habilidade do prota, começa a pensar, como uma mão de mago pode ser tão grande? Não consigo me mover. Por que ele não está usando um cajado para lançar feitiços? Agora entendi, quando dizem que diante da morte, sua vida toda passa em um segundo. O figurante sendo esmagado, pensou tudo isso, se tá doido. O prota segurando o figurante com sua habilidade, pergunta se ele quer continuar? O figurante quase não conseguindo falar, diz, rendo, me solta, eu me rendo. O prota solta o figurante que cospe vários mililitros de molho de tomate. O árbitro fala que o Shen é o vencedor, começa o terceiro combate. A cena é cortada para o vice-diretor e os companheiros da Universidade do Prota, que estão assistindo à competição dizendo, nós também temos que ganhar, não será fácil igual o irmão Yun faz parecer. O outro fala que o Prota está frio como sempre, o vice-diretor fala, não pensei que ele havia aprendido a habilidade, mão de mago, ele deve ter aprendido na biblioteca, ela é uma ótima habilidade, se parece com o poder de telecinesia, parece muito forte. A cena volta para o nosso prota, com o vice-diretor falando que normalmente, como o nível do prota é baixo, ele apenas poderia agarrar frutas e objetos pequenos, mas seu talento soluciona a falta de nível, combinando com o lançamento sem cajado. O oponente não tem o que fazer. A professora Li, fala vice-diretor, acabei de receber uma má notícia, e mostrado o cavaleiro de sangue todo estropiado e gemendo de dor. Na Arena 28, a batalha de Shin Tyron durou 3 minutos, mas ele perdeu em seu segundo combate. O figurante que derrotou ele foi o Briaeson Classe, Homem-Dragão, Talento, Sangue do Dragão Negro, que está pisando na cabeça do Cavaleiro de Sangue rindo, e falando que a Universidade de Jiangnan... Pura merda! Vou deixar uma coisa clara, não estou indo unicamente contra da Universidade Jiangnan. O que quero dizer é que todas as universidades top 7 são um lixo. Ele fala isso mostrando o dedo do meio e dando língua para a câmera. Ele continua dizendo, vou pisar em vocês que acham que estão no topo. É muito divertido fazer isso. O vice-diretor, vendo o figurante falar, diz, ele tem muita energia. De qual universidade esse primeiro lugar é? A professora Li responde, a Universidade Vitória que está em 9ª posição. Aliás, ele não está no primeiro lugar, está em terceiro. A sacerdotisa taoísta pergunta, o que? Como alguém em terceiro lugar pode ser tão arrogante? O invocador fala, Tyron o Cavaleiro de Sangue, está em segundo lugar no nosso grupo. Como ele perdeu para alguém em terceiro lugar? O vice-diretor fala dando uma risadinha, que talvez a Universidade da Vitória fez isso de propósito, deixando que fique em terceiro lugar, para assim derrotar os primeiros e segundos lugares, assim ferindo o orgulho das universidades. Mas esse tipo de estratégia é muito arriscado. Se encontrarem uma situação arriscada, é possível que eles não fiquem nem no top 15. A sacerdotisa taoísta, com raiva diz, isso é muito imoral. Também há muitas possibilidades de eles encontrarem o irmão Yun. Só esperem, o irmão Yun vai dar uma lição nele. A cena volta para o prota, que está eliminando mais um figurante. O árbitro fala que o quarto combate na Arena 7, a vitória foi do Yun Shen. Que o quinto participante entre. O prota sente algo chamando sua atenção. Olhando para trás, ele vê o falastrão fazendo gesto de cortando a garganta, grita para o nosso prota, o número 1 da Universidade Jiangnan, certo? Cuidado com o pescoço, a cabeça pode cair. O prota olhando bem sério pergunta, e quem é você? O prota acaba com mais um figurante, o árbitro anuncia mais uma vitória do prota. E manda entrar o quinto participante. Os figurantes chocados falam, não consigo crer. Esse cara sem classe ganhou 4 batalhas consecutivas em questão de segundos. Ele não estava no primeiro lugar porque trapaceou?
Como ele é tão... Outro figurante rindo fala, ele apenas ganhou contra uns fracotes de universidades comum, por que está surpreendido? O outro figurante rindo também fala, só olha como ele vai perder contra alguém top 1. Os figurantes ficam todos ouriçados dizendo, olhem o quinto oponente entrou, e ele está usando o uniforme da nossa universidade. Será que é ele? O top 2 representantes da Universidade Kinjun. Niekian. Ele é um louco, que tem linhagem de urso polar. O poder de ataque dele é de dar medo. Vai Niekian, acaba com ele, esse cara nos ameaçou dizendo que não ia deixar nossos competidores inteiros. Mostra pra ele do que a nossa universidade é feita. O prota nem aí, sorri e fala, por fim veio alguém da Universidade Kinjun, eu preparei muitas coisas pra vocês. O Niekian rindo fala, eu sou diferente desses idiotas que estão assistindo, eu consigo ver a sua força, observação parece que esse já arrego. Continuando ele fala, que o prota não é nem um pouco fraco, já era família esse vai comer grama por debaixo. Esse figurante começou bem, arregando pro prota e tudo mais, mas agora ele me caga tudo me falando isso, e daí? Você é apenas um inútil sem classe, alguém sem futuro. O árbitro fala, que o quinto combate da primeira rodada vai começar. O Niekian fala, hoje irei provar com a minha força, que o prota não é digno de entrar na nossa universidade. O figurante começa a ativar várias habilidades, como linhagem de talento, transformação, habilidade berserker e habilidade, onda assassina. O prota rindo fala, transformação? Tem muitas formas de derrotar você, mas você quer destruir seu orgulho, eu terei que ir de frente contra você. Para te ganhar na sua área de combate preferida. O prota começa a ativar várias habilidades também, como habilidade novata de monge, estralo de sangue, habilidade novata de cavaleiro errante, erradicação do forte, habilidade novata de lanceiro, aura de guerra, habilidade novata berserker, violento, habilidade novata de apunhalador das sombras, guia do assassino, habilidade novata de espadachim mágico, fluxo de mana, e por último habilidade novata de paladino, glória divina, amém pensei que não ia acabar. Os figurantes que estão assistindo chocados falam, que merda é essa? Os bufos podem se acumular assim? Isso está indo longe demais. Com essa quantidade de bufos até um peixe se torna um chefe de DG. Dessa vez tenho que concordar com os figurantes, o prota apelão demais. Os figurantes continuam dizendo, que o prota pode suportar tantos buffs? O quão alto ficou os atributos dele? Felizmente os buffs têm limite de tempo, então Kian deverá ficar bem. O Niekian parte para cima do prota gritando, já acabou? Então morre de uma vez. Enquanto pensa para si, que precisa parar o prota, se ele continuar somando os buffs, não vou conseguir fazer nada contra ele. O prota para a habilidade golpe furioso do figurante, o prota salta usando a habilidade novata de lanceiro, apunhalada, acertando o figurante em cheio, o figurante ajoelhado, com a mão no peito fala, impossível, eu sou um berserker com um poder destrutível inigualável, e ainda tenho sangue de urso polar, eu perdi em um combate corpo a corpo? O prota salta para cima do figurante dizendo, que ele não devia baixar a guarda. Usando a habilidade de artista marcial, golpes ao azar, acertando o figurante em vários lugares aleatório, o figurante caído no chão, começa a falar, que merda, o prota tampa sua boca com a habilidade novata de druida, vinhas. O figurante sem entender nada, tenta falar, o que você pensa que está fazendo? O prota usa a habilidade novata de druida, raízes de vinhas, prendendo o figurante. O prota com uma cara maligna fala, se render? Não mesmo. Por causa dos repórteres da sua província, a minha irmã estava muito zangada, e até mesmo chorou, eu tive que passar a noite toda consolando ela. Essa dívida que vocês têm comigo, vocês vão pagar ela muito bem, agora é o momento de usar você para algo, isso fará que o seu valor aumente um pouco. O prota usa a habilidade novata de invocador, invocação de contrato, monstro, fada dos espinhos, pequena Jin, nível 1,
qualidade ouro, habilidade, chicote. Os figurantes que estão assistindo, assustado fala, o que ele está fazendo invocando um monstro nível 1? Estou com um mau pressentimento em relação a isso, será que? A cena volta para o Prota, que manda sua invocação à pequena Jean, começar a consumir esse pacote de XP, como você quiser. A invocação toda fofa, vai balançando seus bracinhos dizendo, Gu! Gu! Os figurantes da plateia começam a gritar, mas que merda, ele está usando o Miekian para subir o monstro de nível. Ele não pode ser humano. Chegando o Prota de tudo que é nome, mandando o Prota derrotar o Miekian como a todos os outros competidores. Isso é pura humilhação, e que isso está indo longe demais. E mostrado a invocação do Prota, tirando 1 de HP do figurante, o figurante preso com a boca tampada, tenta falar eu vou matar você. O cara tá quase morto falando que vai matar alguém? Os figurantes que estão assistindo, começam a chorar pedindo ao Prota para parar, e que a safada é nível 1, ela não consegue nem atravessar a barreira de defesa dele, não podemos nem calcular o tempo que ela pode demorar para deixá-lo incapacitado. Está usando-o como pacote de XP, isso é mais doloroso que qualquer ataque físico, miserável, muito miserável. Eu não consigo mais olhar para isso, ele não pode ser uma pessoa. Os caras começam a brigar agora não aguenta. 2 horas depois, o figurante continua apanhando, o Prota sorrindo e cruzando o braço, fala como eu esperava de um pacote de XP de mais de 20 níveis, em pouco tempo fez com que a pequena Jean suba 12 níveis. Isso até que está bom, o árbitro vendo isso fala, há um limite de tempo em cada batalha, se isso não acabar em 10 minutos, será considerado um empate, enquanto pensa que o Prota não tem piedade nenhuma. O Prota olha para o árbitro dizendo, está bem, vamos acabar com isso, dando uma bicuda no figurante, o árbitro levantando o braço do Prota dizendo, o número 1 da Universidade de Jiangnan ganhou os 5 combates consecutivos, ele está na próxima rodada. O Prota é liberado para sair da arena e descansar para a próxima rodada da competição. O Prota sai, e é recebido pelos membros de sua equipe, que vem gritando dizendo, irmão Yun, parabéns. Que esses merdas da Universidade de Qinjiun parem de se meter com a gente. O espadachim mágico fala, o número 2 da Universidade de Qinjiun foi espancado por 2 horas, por um monstro. Tudo isso está sendo uma notícia na internet. O ninja, rindo fala, aqueles que nos desprezar merecem isso. A professora lhe fala, a primeira rodada chegou ao fim, e Shen e Nicole conseguiram vencer os 5 combates seguidos. Shintyron teve 4 vitórias e 1 derrota. Todos avançam, mas não é momento para relaxar. A primeira rodada foi apenas uma seleção para a segunda, onde são escolhidos 64 participantes, a maioria deles são de universidades de nível médio, mas isso será diferente na segunda rodada, já que encontrar um inimigo forte é muito mais fácil. A professora Li animada, fala para eles se prepararem durante o tempo de descanso para a segunda rodada. Todos animados concordam. A segunda rodada começa, com o locutor dizendo que agora começa a segunda rodada de eliminação, que é entre os competidores de seus respectivos lados. Na Arena 12, está nosso Prota contra Liu Anil da Universidade de Qinjiun. O Prota animado fala, uau! Outro estudante de Qinjiun. O Liu Anil suando de medo fala, que merda, por que eu tinha que me encontrar com esse monstro de primeira? Que azar! Niekian foi surrado por ele, que chance eu tenho? O árbitro fala para começar, o figurante estava falando, não ataque, eu me rendo, o Prota não o deixa terminar, tampando a boca dele, o figurante tentando falar, implorando para o Prota, por favor tenha piedade, eu posso te pagar. O Prota todo feliz fala, se render? Isso é impossível, invocando sua pequena Jean venha farmar níveis. Ela aparece toda animada com os bracinhos levantados dizendo Gugu. O figurante sofrendo com os ataques da pequena Jean, o Prota fala, isso mesmo, bata mais forte, atacar partes vulneráveis causa mais dano, os figurantes que estão assistindo gritam, que humilhação, o top 3 da Universidade Qinjiun, já é demais. Acabe com isso agora se tem coragem. Seu otário,
o irmão Min não vai se vingar. Outros figurantes perguntam, quem tá gritando? O que tá acontecendo? Parece ser da Arena 18, não é? A cena é cortada para o bicho feio e mal desenhado, que ri igual um maluco, e gritando morra! 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 E pisando em um figurante. O figurante todo acabado com dificuldade para falar diz, eu me rendo, enquanto pensa para si, merda ele realmente vai me matar, não quero morrer, o bicho feio pisa na cabeça do figurante, o árbitro manda ele para agora mesmo. Ele já caiu e não tem como lutar mais, você venceu. O bicho feio mesmo preso pela habilidade do árbitro, tenta continuar atacando e gritar matar. Matar. Saia, não importa quantos lixos as 7 grandes universidades mandem. Vou matar todos eles. Uns figurantes assistindo à luta do bicho feio. De uma sala, fala esse cara ficou louco de novo. O outro fala cruel, não importa o quanto veja, não me acostumo com isso. O outro fala maldito seja. Por que o reitor o favorece tanto? O figurante sentado responde, porque não é só pela personalidade cruel de Baeson o bicho feio, mas sim por seu sangue. Os pais dele têm sangue da raça de dragões negros, e ele também é um gênio com 3 habilidades de nível A, que são compatíveis com seu sangue de dragão negro, porém o temperamento do dragão é tirânico e sem controle, mas para ficar mais forte, não tem opção a não ser satisfazer essa natureza e o reitor sabe disso, é por isso que deixa ele ter esse comportamento. O bicho feio já derrotou 3 estudantes das 7 melhores universidades, incluído um top 1, mostrando que a escolha do reitor estava certa. O bicho feio está nas oitavas, em seguida começará as oitavas de final. O oponente do bicho feio será alguém sem classe da Universidade Jiangnan, que também é o primeiro lugar de sua universidade, e um Shen. Nosso prota caramba! O bicho feio salivando e rindo igual um lunático, falando para o nosso prota que vai esmagar a sua cabeça. O prota fala ouvir há um tempo, que alguns chegam a se fundir com o sangue das outras raças que têm em seu corpo até adquirindo seus hábitos, mas isso faz com que seja mais fácil de se perder e se torna um monstro completo, incluído perdendo a razão, é bem patético. O bicho feio fala, vocês otários das 7 melhores universidades acham que são fortes? Alguém da sua família está vendo a luta? Seria bom que tivesse, porque vou esmagar sua cabeça na frente dessa pessoa. Rapaz xinga ou bate no prota, mas não mexe com sua família não, esse cara estará lascado. Depois que o bicho feio ameaçou o prota, que iria esmagar a cabeça dele, na frente dessas pessoas e de sua irmã que está assistindo. O prota olha sério para ele dizendo, só isso? Avançando em alta velocidade para cima do bicho feio, que começa a rir provocativamente dizendo, tá bravinho? Tá com pressa? Você não sabe que os da raça dos dragões têm corpos robustos? Com essas habilidades fracas, duvido que consiga superar a minha defesa. O efeito da arma do prota é ativado, efeito da arma, intimidação, quando o alvo é da raça dragão, seus atributos caem 15%, o outro efeito da arma, caça dragões, e ativado, quando o alvo é da raça dragão, o ataque aumenta em 35%. O bicho feio começa a tremer. Sem compreender, ele indaga, o que está acontecendo? Meu corpo está tremendo. O prota desfere um golpe poderoso, destruindo parte da arena onde travam sua batalha. O bicho feio, já estropiado e com a voz embargada, profere as seguintes palavras contra nosso prota, otário, vou te matar. O protagonista, segurando pelos cabelos, interrompe sua fala e retruca, garotão, não é hora de dormir ainda. Estamos lutando, é claro, mas como ousa dizer isso? O prota, com determinação, aplica uma joelhada firme, na fuça do bicho feio declarando, você não vai escapar disso. Com uma expressão séria, ele utiliza sua habilidade novata de lutador, socão, acertando um soco na barriga do bicho feio, fazendo-o voar e soltar vários mililitros de suco de morango. Enquanto o bicho feio voa após o ataque do prota, o prota fala, como era de se esperar da raça dragão negro, suporta bem os golpes.
Nada mal para um saco de pancadas, mas agora já chega. O prota avança em alta velocidade em direção ao bicho feio. Surgindo diretamente sobre o bicho feio, o prota utilizando sua habilidade novata de lutador, pisotear. Se essa técnica já arrasa com o terreno ao ser usada contra outros adversários, sua aplicação direta no bicho feio promete causar estragos ainda mais. O ataque do prota causa uma grande explosão. Os murmúrios na plateia aumentam quando o prota inicia sua série de golpes sem pronunciar uma palavra, deixando todos surpresos com tamanha crueldade. Um figurante comenta: o prota é tão implacável quanto o bicho feio. Outro observa: pode ser porque o bicho feio mencionou os familiares dele. Apesar da expressão aparentemente tranquila, a intensa raiva no rosto do prota não passa despercebida. O outro figurante fala: parece que o prota não brinca quando o assunto é família, é bem cruel. A cena é cortada para o prota, que está pisando no bicho feio. Ele provoca: não ia esmagar minha cabeça? Vem, estou aqui esperando. O bicho feio, com uma aparência ainda mais sinistra, responde: triturar, esmagar, pisotear, destruir. O prota, antecipando-se, salta para trás. O bicho feio se transforma completamente em uma forma de dragão e diz: estou pensando em como vou te torturar até a morte, e isso me deixa muito eufórico. Os figurantes da plateia, observando a transformação impressionante do bicho feio. Eles exclamam: uau, que monstro é esse? Essa criatura, numa masmorra, seria definitivamente um chefe. Outro figurante comenta: mesmo sendo nível 21, o sangue dele é tão forte que asas de dragão se formaram. O figurante comenta que o bicho feio está utilizando seu sangue de nível S, que é muito mais útil do que qualquer habilidade normal de nível S. O bicho feio com a determinação de matar o prota. O bicho feio utiliza sua habilidade devastadora, Sopro do Dragão Negro. O prota, com uma expressão séria, observa enquanto o poderoso ataque do bicho feio vem em sua direção. Com o impacto do ataque do bicho feio, que destrói parte significativa da arena de luta. Observando a fumaça de seu ataque se dissipar, o bicho feio continua a repetir: morra! 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 O prota, sem fazer alarde, crava sua lança no peito do bicho feio, que não percebe o ataque. Com desdém, o prota diz: ei, o que está olhando? O bicho feio, sem entender, pergunta como é possível. O prota responde friamente: o cérebro é uma coisa boa, pena que você não tem um. O prota continua falando: com meu atributo de agilidade, esquivar de um ataque desses é fácil. Ele pergunta ao bicho feio: quais são suas últimas palavras? O bicho feio responde desafiando o prota: você vai me matar? Está mentindo para quem? Eu sei que está mentindo. Se tiver coragem, crave mais fundo. Em que papo torto lá é ele? O bicho feio continua: você só perfurou alguns músculos. Você ainda está longe do meu coração. Quando o bicho feio diz isso, o prota crava a lança ainda mais fundo. Lá ele 1000 vezes, o prota pergunta: quais são as suas últimas palavras? O bicho feio cai de joelhos dizendo: perdoe meu erro por favor, eu me rendo. O prota retira a lança do peito do bicho feio, e sai andando no maior estilo como de costume, dos finais de capítulos, dizendo: você quer matar alguém mas tem medo de morrer? Você me dá pena. Homens vivem e morrem pelo que acreditam. Família, que frase maneira pra baralho. O árbitro anuncia a vitória do nosso prota. Família, fiz este vídeo porque vocês estavam pedindo essa luta. Acabei melando o pique, cortando na melhor parte. Amanhã, lançará episódios novos do nosso Necromante e Assassina Gata. Não conseguiria concluir mais capítulos dessa obra a tempo, ficaria muito corrido para mim. A frase homens vivem e morrem pelo que acreditam é de outra obra, achei que ficaria maneiro nesse final. Peço a todos que se inscrevam e deixem seu like. Quem puder colaborar com o canal, será de grande ajuda. O YouTube tá pagando 53 centavos por cada 1000 visualizações, é bem desanimador.
Ajuda nós desde já, obrigado, abração, fiquem com Deus. Até domingo.